Próximo feriado, a próxima festa é a festa de Tu B'Shvat. Não temos ainda um tempinho. Por isso eu decidi fazer uma aula sobre Havdalah. Já conversamos sobre diversas leis de Shabbat, sobre o início de Shabbat. Havdalah é sobre o término de Shabbat. É realmente a divisão entre o sétimo dia e o primeiro dia da semana. Como é que começa isso? Bom, sabemos que o calendário ele é lunar e solar, né? Mas o que orienta os dias é realmente a vinda da lua, a vinda da noite. Então, se Shabbat começa no pôr do sol de sexta-feira, termina no pôr do sol de sábado. Então, temos aí um dia de Shabbat. O que acontece em termos de ritual? Bom, sabemos o acendimento das velas, né? Sabemos o ritual de Kiddush para Shabbat, a santificação do Shabbat. Temos halá, temos vinho, temos azeitona, temos diversos elementos ali instituídos de Rabbanan, de Oraita, mas também pelos Mekubalim. O fato é que na saída de Shabbat, Motzei Shabbat, nós também temos um seder, uma ordem, um ritual, que envolve também vinho, as especiarias, fogo, a vela de Havdalah, que é a vela que está sendo mostrada nessa imagem. De fato que a saída do Shabbat, Motzei Shabbat, traz rituais que faz com que nós possamos aguentar a saudade do Shabbat, a perda da alma, da Neshama Yeterá, dessa alma adicional de Shabbat, e nos faz começar a semana, né? Falarmos Shavuot Tov, Mazal Tov, uma boa semana, um ótimo Mazal. Mas para isso temos que passar por Havdalah, para poder nos preparar para a saída de Shabbat, para a perda da Neshama Yeterá, e começarmos bem essa semana. Então, chamei de Hamavdil Ben Kodesh Lehol. Vamos ver em detalhe no texto o que significa isso, mas de Timon já posso dizer Hamavdil, que faz a separação, né, que faz a distinção bem entre Kodesh Lehol, entre aquilo que é Kodesh, aquilo que é santo, e aquilo que é Hol, aquilo que é comum, aquilo que é ordinário, aquilo que é diário, aquilo que não é Kodesh, aquilo que não é separado. Então, que faz separação entre o Shabbat e os dias comuns. Então, esse é o seder de Havdalah, né? Na imagem você vê as pessoas segurando velas de Havdalah. É uma vela entrelaçada. Mas eu não tenho uma vela de Havdalah. Então, você pode colocar duas chamas juntas, segurar duas velas com as chamas juntas. O importante é que essas chamas fiquem, né, acesas ao mesmo tempo. Bem, então, Seder Hamavdil, Seder de Havdalah, é o serviço de Havdalah. Há três informações aqui, né? O Shabbat chega ao fim quando 3 estrelas são visíveis no céu, a olho nu, e é o momento de fazermos a distinção entre o Shabbat e o dia comum, e o primeiro dia da semana, entre Yom HaShvi'i, o sétimo dia, e Yom Ehad, e o próximo dia. São 4 barachot, né? São 4 bênçãos, e também são 4 ações que queremos fazer durante o serviço de Havdalah. Havdalah, então, de Motzei Shabbat. Motzei Shabbat é realmente a saída de Shabbat, né? É quando termina as horas de Shabbat. Então, começamos com Kos. O que é um Kos? Bom, pode ser qualquer copo, qualquer taça, certamente, mas existem taças específicas para Havdalah, como essa da imagem. Então, você pega o copo, né, com a mão direita, passa para a mão esquerda e você vai depositá-la sobre a palma da mão direita, como está na imagem. Não é um costume de todas as comunidades, tá bom? Esse daí é um costume mais difundido pela comunidade hassídica,
Então, com esse copo na mão, essa forma de segurar o copo de Havdalah, nós dizemos Kos, 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 Yeshuot, Essa. Kos, Yeshuot, Essa. Então, pega o copo com a mão direita, passa para a mão esquerda, deposita o copo na palma da mão direita e fazemos a bênção. Kos, Yeshuot, Essa, Uveshem Adonai Ekra. Vamos ver palavra por palavra? Kos é esse copo, essa taça, esse copo que nós vamos usar para Havdalah. Yeshuot, aqui você vê pelo final da palavra que termina com ot, então é feminino plural, vem de Yeshua, vem de salvação. Então, Kos Yeshuot, então é o copo das salvações. Essa. Não confundir com Assá, tá bom? Porque Assá não tem um Aleph no final. Então aqui é Aleph, Sim e Aleph. Então vem do verbo Assá. Assá é fazer. Não, perdão. Assá com a outra. Com a é fazer. Aqui é levantar. Vem de Issá. Então você levanta, você ergue o copo das salvações. O Kos Yeshuot. Então, a primeira parte dessa reza é Kos Yeshuot Essa. Então, o Kos, esse copo das salvações, eu irei levantar. Eu içarei, ou alçarei, né, esse copo das salvações. Uveshem Adonai Ekra. U é E, B é em, Shem, nome. Então, em um nome, e em nome, né? Você vê qual é a regra quando você pensa sobre definição de substantivos em hebraico? Bom, são 3 aí. Esse substantivo tem o artigo, ha. Tem um artigo, ele está definido. Não tem um artigo, é indefinido. Qual é uma outra regra? Se esse substantivo ele está em uma corrente, né, em uma ligação de construto absoluto. E no caso, a última palavra em absoluto, ela é definida. Se o absoluto for definido, logo todas as outras palavras, no máximo 3, também, que estão no construto, elas também estão definidas. Então, por exemplo, Eretz Israel, né? Eretz Israel é a terra de Israel. Enfim, quando você pensa, a terceira possibilidade é que é o nome próprio que está nessa configuração de construto absoluto, né? Então, o Veshem Hashem é o nome próprio. Então, eu não preciso colocar um artigo no B. Então não fica Bashem, fica Be-Shem. Eu não preciso colocar um artigo em Shem, porque ele já está definido, porque ele está numa relação construto absoluto com um absoluto que é definido, que é o nome de Hashem, Akadosh Baruch Hu. Então, se já está definido gramaticalmente, o que está na corrente do construto também fica definido, né? Então, o Veshem Hashem Ekra vem de cara, né? Vem de chamar em voz alta, até noviar, né? Por exemplo, você vê ali no relato de Bereshit, então, Avaere Hashem Vela Rocher Karalaila. Então, a Rocher, a escuridão, Kara Laila, ele chamou de noite. Então, Kara, ele chamou, falar em voz alta, tem essa coisa de nomear também. Mas aqui é Kos Yeshuot Essa, então eu levantarei o copo, a taça das salvações, e em nome de Hashem eu vou clamar, eu vou chamar em nome de Hashem. Vamos tentar ver a tradução. A tradução que eu usei aqui é do Rabino Moisés Amescani, porque eu achei uma boa oportunidade para nós discutirmos tradução também, né? Vamos sempre pensar direto em hebraico,
Mas é importante debater a tradução porque é como a gente comunica as coisas para quem não consegue vê-las em hebraico. Então, o rabino, que é meu morê, meu rabino, meu professor, tudo, das pessoas que eu mais respeito, admiro na vida, mas temos divergências em relação à tradução, o que são muito bem-vindas. A qualquer debate sobre tradução, sendo feita com boa vontade, sendo feita, né, com respeito, só enriquece a discussão. Então não é uma questão de certo ou errado, são pessoas que se dedicam ao estudo da Torá, do hebraico, e podem conversar, e podem enriquecer uma conversa. Então, o copo da salvação alçarei, e o nome do Eterno proclamarei. Kos Yeshua Tessal, Veshem Hashem Ekra. Essa rima mesmo com Ekra. Então, o rabino conseguiu palavras em português que estão traduzindo perfeitamente o termo em hebraico e ainda se rimam. Porque eu poderia traduzir Essa e Ekra bem, mas sem rimar. Como rima em hebraico, Essa e Ekra. Tá? Então, tanto que existe uma melodia. Kos Yeshua Tessal, Veshem Adonai Ekra. Eu poderia traduzir de forma que não rimasse. O rabino fez muito bem ao traduzir assim. Alçar. É muito bom esse termo, alçar. Né? Ele se difere de levantar. Então tem uma sonoridade. Né? Porque assim, erguer, levantar, não trazem um som de essa, esse som vocálico e um sibilante dos. Mas alçarei traz o sibilante. Alçarei, essa, muito melhor que erguer, muito melhor que levantar, porque você perderia o som do hebraico. Então, Kos Yeshua Essa, o Veshem Adonai Ekra, o Veshem Hashem Ekra. Então, coloca tudo pro futuro, né? Eu levantarei, eu alçarei o copo da salvação. Ele inverte aqui, olha, porque no português a gente diz, né? O menino chutou a bola. Então, eu alçarei o copo da salvação. Ele inverte para ficar mais próximo do hebraico, porque o Kos veio antes de Yeshua e veio antes de Essa. A última formação é o verbo. Então é exatamente isso que o rabino faz. Ele joga o verbo lá para o final, assim como está no hebraico. Então, o copo da salvação, alçarei. E o nome do Eterno, proclamarei. O nome do Eterno é Shem Hashem. Né? Shem Akadosh Baruch Hu. O nome do Eterno. O Veshem Hashem eu vejo como em nome de Hashem. Em inglês, quando você traduz, é I'll call upon your name. I'll call upon. Eu vou clamar, eu vou chamar, né, berrar sobre, em cima de, né, quase, sobre o nome de Hashem. Que é a ideia de em nome. Então eu traduziria como e em nome de Hashem proclamarei. Em nome de Hashem proclamarei. Mas ele prefere e o nome de Hashem. Dá no mesmo? Bom, uma opção é eu vou proclamar o nome de Hashem. E a outra opção é eu vou clamar, eu vou falar em nome de Hashem. Com as duas traduções. Onde nós vemos isso? Bom, vou continuar para depois fazer a comparação entre os Sidurim que eu tenho em mãos aqui. Então, mas essa parte nós falamos, tá? Ana Adonai Oshena. Estou falando assim, a tradição Sefarad Marrokai. Filho. Câmera, pode falar? Perdão. O mais afastado da porta, por favor. Vamos falar. Então. O rito de falar Ana Hashem Hoshiana é encontrado no material Sefaradi Marrokai. Então, não há esse registro no Sidur
no Sidur Rabadnik, que é Tehillat Hashem. O Sidur Tehillat Hashem, ele não traz nada sobre Ana Adonai Hoshiana. Outro Sidur também que não traz algo sobre isso é o da Art Scroll. São dois Sidurim excelentes, mas que não lidam com essa tradução marrocaia, né? De falar Ana Adonai Hoshiana, Ana Adonai Hoshiana. Vamos chegar lá. Começamos aqui. Estamos em a Havdalah de Motzei Shabbat. Então começamos a falar Ana Adonai Hoshiana, Ana Adonai Hoshiana. Qual é a melodia do primeiro? Koz Yeshuot Esa Uveshem Adonai Yekra. E agora é Ana Adonai Hoshiana, Ana Adonai Hoshiana. Isso é dito duas vezes. Então estamos lidando com a Havdalah de Motzei Shabbat, da saída de Shabbat. E agora estamos vendo o segundo texto, que é Ana Adonai Hoshiana. Ana é por favor, né, que o Rabino traduz como rogamos-te, Hashem, ó Eterno, Hoshia, salva, Na, agora. Então, Ana e Na, eles são palavras com muita afinidade, né? Na é agora, Ana é por favor, rogamos-te, Ana Adonai Hoshiana, por favor, Hashem, nos salva agora, nos salva na. Ana Adonai Hoshiana, falamos isso duas vezes. Ana Adonai Hoshiana, Ana Adonai Hoshiana. Seguido pelo quê? Ana Adonai Hatzliha, uma palavra um tanto difícil de dizer. Hatzliha, Hatzliha, Hatzliha. Na. Então a estrutura é a mesma. Ana, por favor, Hashem. Alguma coisa na, agora. Então, Hatzliha nos faz prosperar. Nos prospera, faz com que dê certo. A ideia de Hatzliha na é assim que dê certo. Hatzliheinu. O que significa Hatzliheinu? É que nos faça prosperar, que nos faça dar certo, que nos faça que tudo seja bem. Né? São esses os votos quando você faz Ana Adonai Hatzliha. Depois disso você pode pegar, você já está segurando o vinho. Eu estou pulando algumas partes, tá? Para deixar um serviço mais simples, e depois vamos dando outros passos. Mas depois de Ana Adonai Hoshiana, é assim: Ana Adonai Hoshiana, Ana Adonai Hoshiana, Ana Adonai Hatzliha, Ana Adonai Hatzliha. Então, Adonai Hatzliha, Hatzliheinu, Hatzlila Dorachenu, Hatzlila Lemudenu, Hatzlila Toratenu, Hatzlila Mazalenu, Hatzlila Refuatenu, Hatzlila Parnasenu, Hatzlila Kol Israel Acheinu. Então diz assim: Hatzliheinu, faça com que nós possamos prosperar. Hatzliha Deracheinu, nosso derech, o nosso caminho, que o nosso caminho prospere. Hatzliha Lemudeinu, que o nosso Talmud, o Talmud Torá, que o nosso estudo ele venha prosperar. Hatzliha Torateinu, então que o nosso estudo da Torá, os nossos ensinamentos mesmo venham prosperar. Hatzliha Mazalenu, que o nosso mazal, que o nosso destino, que a nossa sorte, que a história da nossa vida, ela possa ser próspera, né? A ideia de segular, de ter um sinal de uma coisa boa. Estava vendo um comediante um dia desse explicando a diferença. É uma sketch que ele faz sempre, né? Sobre a diferença de Ashkenazim para Sefaradim. Então, desde quando você sai da Torá, então você subiu a Torá, você leu a Torá, você desceu, você diz que é Hazak Baruch, dá com muita felicidade. Já um Ashkenazim diz assim, Shkoya, não é a mesma coisa. Então ele pensa num casamento Sefaradi,
começa a chover, como chove agora em Belém, começa a chover, então as pessoas começam a dizer, é uma singular, significa que esse casal vai ter muita prosperidade, que vai ser muito fértil, com a chuva, né, uma singular. E aí, quando se chover no casamento ashkenaz, alguém vai dizer assim, eu não vou pagar pelo buffet que já estragou. Enfim. Mas Hatzliheno, nosso caminho seja próximo, Hatzliha Lemudeino, no nosso estudo, Hatzliha Torateno, nos nossos ensinamentos, Hatzliha Mazaleno, nos nossos caminhos, nossa mazal, nossa sorte, Hatzliha Lefuateino, né, a nossa saúde, a nossa cura. Hatzliha Parnasseno, por que é Parnassá? Parnassá é o que nós precisamos para o nosso sustento, é o nosso salário, tudo que nós recebemos no mês. Hatzila Kol Israel Reino, não que todo a irmandade de Israel tenha prosperidade, dê certo. Mas aí eu pulo essa parte, vamos direto para a bênção do vinho, que conhecemos bem, né? Baruch atah Adonai, Eloheinu melech haolam, borei pri hagefen. Baruch atah Adonai, Eloheinu melech haolam, borei pri hagefen. Mais uma vez. Baruch atah Adonai, Eloheinu melech haolam, borei pri hagefen. Então essa bênção sobre o vinho. Baruch atah Hashem, bendito, abençoado és, e aí o verbo ser ele fica implícito, né, por conta do momento em que a Kadosh Baruch Hu usa o verbo ser está para falar que esse é o seu nome, então a gente não usa. Baruch atah, então bendito és tu és bendito. Quem? Hashem é bendito. Eloheinu, ele então é o nosso Elohim, ele é o nosso Deus. O que mais ele é? Ele é Melech Haolam, então ele é o rei do universo. Boré, aquele que cria, ou o criador. Pri, do fruto. Hagefen. Olha, mais um exemplo aqui. Por que eu não digo Ha-pri ha-gefen? Por que eu não digo isso? Porque o adjetivo aqui, pri ha-gefen, né? Não é substantivo. Ele já está com um artigo. Então, Gefen não é nome próprio. Gefen não é definido por natureza, como é Moshe, como é Kadosh Baruch Hu, né? Israel, são nomes próprios, já são definidos por natureza. Gefen não é um nome definido por natureza. Eu preciso colocar um artigo nele, que é o Ha. É um Re, um Patá e um Dagesh na próxima palavra, na próxima letra. Perdão. Então ele já tem aqui o seu artigo definido. Mas como eu não estou falando apenas de Hagefen, né, da uva, eu estou falando de Pri Hagefen, então é do fruto da uva. Esse composto aqui, que é construto absoluto, Pri é construto, Gefen é absoluto. Como o absoluto já tem o artigo definido, logo o construto também vai ter. Então não é uma fruta da uva, não, é a fruta da uva, é o fruto da vinha, Então, mais uma vez, Baruch atah Adonai, Eloheinu melech haolam, borei pri hagefen. Sigamos. O que nós temos aqui? Bom, são as Bessamim. O que são as Bessamim? São fragrâncias de especiarias. É muito comum usarmos cravinho apenas, mas nós podemos fazer melhor. Então, algumas comunidades você vai ver ramos, né, consideráveis de alecrim, por exemplo, tomilho, né, orégano, muito fresco, verde assim, né, você cheira aquilo. Podem ser especiarias. O que nós temos aqui na foto é canela, pimenta vermelha, branca, preta. Nós temos noz moscada, anis estrelado, alecrim, ali eu esqueci o nome, mas muito bom, verde, cardamomo, né, um cheiro de cardamomo, e a vela de Havdalah, que é uma vela dupla. Então, no mínimo, é um pote, uma caixa, um pouco de cravinho da Índia. Bessamim. Baruch atah Hashem, Eloheinu melech haolam, borei minei
Vesamim. Eu sempre direi falar Bessamim, tá bom? A Sefarad, no início, vai ter dagesh nas palavras. Então, Baruch atah Hashem Eloheinu melech haolam. Já sabemos como começa. Boré minei Bessamim. Criador de muitas fragrâncias de especiaria, né? Boré, aquele que cria, o criador. Minei, muitas Bessamim. Muitas fragrâncias. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam Boré minei Bessamim. E aí você cheira essa ou a caixinha com cravinho ou as fragrâncias que você tiver, né? Por que se faz isso? Lembra, nós estamos perdendo a Neshama Eterá, essa alma adicional para você aproveitar Shabbat. Quando você está perdendo essa alma adicional, cria-se uma saudade aqui, né? Cria-se, o que eu vou fazer agora? O Rabi Shlomo Krabbelah faz uma analogia que eu gosto muito pessoalmente. Ele fala o seguinte: a Havdalah é como quando você vai almoçar na casa da sua mãe. Você não mora mais em casa há muito tempo, então visitar a casa dos pais periodicamente é muito bom. Mas daí você vai, você come, você ri, você aprende algo, você tem ali aquela vida, né, de muito amor. E na hora de ir embora, você já diz: poxa, já está na hora de ir embora, vou voltar para minha vida, né? Aquele almoço de domingo na cultura brasileira. Então, amanhã eu já volto a trabalhar. Então, você já começa a sentir o Sunday Blues, né? Aquela tristeza de domingo antes de voltar para sua casa, dormir e trabalhar na segunda de manhã. E daí você está indo embora e a sua mãe traz uma vasilha com o resto da lasanha, com o resto, né, daquela comida boa, da que você gosta, para você levar para casa. Esse sentimento desse mim, quando você cheira um cravinho, você cheira a fragrância, as especiarias, parece que eu estou levando um pouco de Shabbat. Então é costume você guardar mesmo, né, um pouquinho desse cravo, dessa alguma coisa, leva na bolsa, porque parece que você está levando um pouco daquilo de Shabbat consigo. Isso é muito bom. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam Borei minei Bessamim. E aí chegamos no Ner, no fogo. Como fazemos? Essa vela de Havdalah, existem alguns costumes aqui, tá? Em algumas comunidades, vamos dizer, para você pegar a sua mão, colocar o dedão aqui e vir com os dedos aqui ou assim. E você olha, você observa a chama da vela na sua unha e a sombra dos seus dedos sobre a palma da sua mão. Então, assim. Em outras comunidades, você vai estar com os dedos retos. Então, está aqui a vela e você vai fazer assim. Você vai olhar. Ok? Alguns costumes. Baruch atah Hashem Eloheinu melech haolam. Já conhecemos esse início. Boré meorei haesh. Aqui não, a tradução eu não coloquei, né? Mas Boré meorei haesh, então é o criador das luzes do fogo, criador da vela, né? Criador. Boré meorei, da luz, or, haesh, do fogo. Então vamos usar essa luz de forma indireta, né? Da mesma forma como nós nos vemos com a taça de vinho, nós olhamos para a taça de vinho, damos um sorriso e tentamos ver o sorriso aqui. Depois sentimos o cheiro das especiarias e agora nós vamos ver essa luz. Há um comentário, há um midrash que diz que no Shabbat, no final do primeiro Shabbat, Hakadosh Baruch Hu ensina a Adam Arishon a bater as pedras para poder fazer o fogo. Então tem a ver com esse fogo Yeshuot, salvação e tudo mais. A Ner Tamid, né? A vela dos judaísmos tem muito a ver com a Ner Tamid, com essa vela que ela é eterna, que ela não se apaga, que você vê na frente do Eihal, onde nós guardamos os Sifrei HaTorá. E a ideia de que nós também carregamos essa Ner Tamid,
essa fagulha divina que não se apaga. Amavdil. Bom, aí que chegamos na bênção principal, né? Realmente lembra, o Seder, ele existe para fazermos a distinção entre Yom HaShevi'im, entre o sétimo dia, e Lechol, e o dia comum, entre o primeiro dia da semana. Então, aqui é o coração desse Seder, aqui é o centro mesmo desse ritual cabalístico, né? Costume. Então, é um texto maior, vamos ver. Baruch atah Hashem Eloheinu melech haolam. Já sabemos essa parte. Hamavdil. Hamavdil é aquele que faz separação. Aquele que faz separação. Ben Kodesh Lehol. Nós já conhecemos isso desde lá de Bereshit, né? Onde a Kadosh Baruch faz a separação das águas, faz a separação da terra, né? Bereshit bara Elohim et hashamayim v'et haaretz hayta tohu vavohu v'rosh al penei tehom veru Elohim era hefet al penei hamayim vayomer Elohim yehior ve'yehior vayavdel Elohim. Então, vayomer Elohim yehior ve'yehior. Então, Hashem falou que existe luz, logo existiu a luz. Yehior ve'yehior. Se ele falou que existe luz, naquele momento a luz passa a existir. Então, vayomer Elohim Yehior ve'yehior vayavdel, ele fez a separação, mesma coisa, vayavdel bet dalet yud e lamet, vayavdel Elohim ben haor u ben hahosher. Então fez separação, Hashem fez a separação entre a or e a hosher, entre a luz e a falta da luz, né? A escuridão, as trevas. Então, vayavdel Elohim ben haor u ben hahosher vaikra Elohim laor yom. Então, para a luz, Hashem, ele chamou de Yom, ele chamou de dia. Vela Hosher, e para a falta de luz e para a escuridão, Kara Laila. Ele chamou de noite, chamou de Laila. Então, aqui, Hamavdil, aquele que faz separação. Ben Kodesh, entre o santo, Lechol, e o comum. Eu realmente não traduzo como profano, porque parece uma tradição bifurcada entre esses conceitos que parecem ser conflitantes e não são em absoluto. Corpo, alma, bem, mal, não. Qualquer estudo cabalístico tem o intuito de levar a nossa consciência a um lugar onde não tratamos com absolutos, com essa certeza arrogante que eu sou bom e você é mal, ou algo assim. Não. Bem Kodesh Lehol, entre aquilo que é Kodesh e aquilo que é Hol. Aquilo que é sagrado, aquilo que é santo e aquilo que é comum. Aquilo que é comum, aquilo que é ordinário. Shabat é uma vez na semana. Os dias comuns estão aí nos outros 6. Então isso é o Hol. O Shabat é Kodesh, é separado. Mas os outros dias são Hol, eles são comuns, eles são os dias comuns. Kol HaMoed são os dias comuns da festa. Da festa que tem o dia certo no calendário anual. Por quê? Porque lá no primeiro dia de Shavuot é o dia da festa. É Mikrai Kodesh, é a santa convocação. Mas e nos outros dias ali do meio? Não, ele é Kol HaMoed. São os dias comuns ali, que você pode trabalhar, inclusive você pode fazer uma coisa ou outra. É um dia comum. Em um festival de 8 dias. Sukkot é a mesma coisa. Então, não precisa dizer assim, Shabat é santo, e nos outros dias é o quê? Pô, nos outros dias aí é profano, né? Você vai fazer... Não é assim, né? É só comum. É só comum. Então, Baruch atah Adonai, Eloheinu melech haolam, Hamavdil ben Kodesh Lehol, ben Or Lehosher. E aí, como eu já expliquei, que lá no início da criação do mundo, a Kadosh Baruch Hu faz a distinção entre a luz e a falta de luz, né? Porque Hosher é a falta de Or. Então, em um momento eu tenho um lugar escuro e de repente eu acendo uma luz
acende uma chama e agora a luz entra e vai diminuindo do seu oposto, né? Há uma definição que eu gosto muito, que diz respeito à literatura, que diz respeito à psicanálise, que diz respeito ao estudo, né? Que você pode aplicar é que eu vou aplicar o estudo, né? Eu vou aplicar esse vídeo, essa aula, que não está sendo física, está sendo virtual. Essa aula, com todas as suas limitações, ela é como se acendêssemos um fósforo numa floresta muito escura, né? Na floresta amazônica, fechada, densa, e você vai lá e acende um fósforo. E, poxa, esse fósforo não ilumina muita coisa, né? E termina logo. Talvez a mudança de perspectiva não esteja em não focar no pouco que esse fósforo consegue iluminar, mas entender o tamanho da escuridão através dessa luz. Ou seja, entender que essa hora dessa aula remota faça lembrar o tanto que ainda precisamos estudar, dedicarmos, aprender, né? Então, funciona como um fósforo, ilumina. Aqui estamos iluminando o Seder Havdalah, o serviço da saída de Shabbat. Então, esse ponto vai ser iluminado. Mas que seja uma memória, uma lembrança do quanto ainda precisamos ver. Então, o que faz a separação entre luz e a falta de luz e a absência de luz? Ben Israel a mim. Então, aqui estamos fazendo a distinção entre Israel e os outros povos. Porque, né, a lei no lechabeia la donakol. E sobre nós a incumbência de louvarmos a lei no lechabeia la donakol, o Senhor de tudo. Então, é sobre Israel a incumbência de fazer isso. Então, a separação entre Israel e os outros povos. E os povos, né? Os demais povos. A Ben Yom HaShevi'i, entre o dia sétimo, entre o dia Ben Yom HaShevi'i, entre o dia sétimo, Lesheshet Yemei Hamaseh, e os 6 dias de fazedura, de trabalho, onde criamos coisas, né? A fazer essa distinção entre o dia sétimo e os dias regulares de trabalho, regulares de tarefas, de escola, de tudo mais. Então, Ben Yom HaShevim, Lesheshet Yemei Hamaseh. Baruch atah Hashem, Hamavdil ben Kodesh lechol. Bendito és tu, Hashem, aquele que faz a separação entre o que é Kodesh, entre aquilo que é santo, e aquilo que é Hol, aquilo que é comum, ordinário, diário. Vendo desde o início? Baruch atah Adonai, Eloheinu melech haolam, Hamavdil ben Kodesh lechol, Beor lechoshech, Ben Israel la'amim, Ben Yom HaShevi Lesheshet Yamei Hamaseh, Baruch atah Adonai, Hamavdil ben Kodesh lechol. Então, bendito és tu, Hashem, nosso Deus, Rei do Universo, que fazes separar o santo do profano, a luz da escuridão, Israel dos demais povos e o 7º dia dos 6 dias de trabalho. Bendito és tu, Hashem, eterno, que separa o santo do profano do comum. Nós já discutimos essa tradução. Então é isso. E vamos ver taça. Quando essa taça, quando nós colocamos, você coloca além da capacidade da taça e aí você vai derramar no pires, né? E esse vinho que fica no pires, você pega a vela de Havdalah e apaga ali. Vai fazer um barulho, o barulho de Havdalah, da vela apagando sobre o vinho. No final, você molha os dedos nesse vinho, nesse mesmo pires, né? Um por um. Você passa nos olhos e na nuca. Mais uma vez.
O vinho que ele vai transbordar do copo, ele vai cair no pires. Ao fazer a bênção de Hamavdilo, da separação, você vai pegar essa vela e apagar a vela nesse vinho que ficou no pires. Apagar a vela. Você vai molhar as pontas dos dedos, depois molhar todos no dedão e vai passar nos olhos, de Ainará, para bloquear toda a Ainará, e aqui, ó, na nuca. Esse é o nosso costume. Malkai Sefaradi. Muito bem? Toda Rabá. Até a próxima aula. Aqui iluminamos um pouco o Seder Hamavdil, o Seder de Havdalah, de Motzei Shabbat, da saída de Shabbat. Fazemos todo o ritual. Podemos colocar em prática de imediato. É isso. Muito obrigado, Toda Rabá. Lehitraot.